إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Hoje, no dia 25 do mês de Jumada al-Ula de 1441, que equivale ao dia 25, que equivale ao dia 20 de janeiro de 2020, continuamos a nossa leitura e a nossa tradução das condições de La ilaha illallah, tiradas do livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, as lições importantes para a comunidade, e com a explicação do Sheikh Abdul Razak al-Badr. يقول الشيخ: قال رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي: الأول العلم المنافي للجهل، أي العلم بمعناها نافيا وإثباتا، وحقيقة ما دلت عليه من توحيد الله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وإخلاص الدين له، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، كما مرت معنا الآيات الكثيرات التي توضح معنى لا إله إلا الله، كقوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول الشيخ المنافي للجهل، أي علما صحيحا وفهما قويما لهذه الكلمة يخرج به، أي الإنسان يخرج به عن سبيل الجهل والجاهلين، فإن قالها بلا علم بمعناها ومدلولها فإنها لا تنفعه. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم إذ هو الأساس. وقال الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاشترط العلم. O Sheikh continua a sua explicação da palavra do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, como nas nossas aulas anteriores, que foram uma introdução, uma breve introdução às condições de La ilaha illallah, onde mencionamos na primeira aula o sentido de La ilaha illallah, os seus pilares, e na aula anterior mencionamos a importância das condições em cada uma das adorações e o que nos diz respeito às nossas aulas, que é as condições de La ilaha illallah. Vemos também de onde é que fomos extrair estas condições e dissemos na aula anterior que foi das mesmas fontes que extraímos as condições de todas as outras adorações. O livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a palavra do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vemos também a importância que as-salaf salih, os predecessores piedosos, deram à compreensão de La ilaha illallah e ao facto que a pessoa é um dever para ela de compreender La ilaha illallah, que é o testemunho de fé, é o que faz entrar a pessoa no Islão. Então hoje, depois de termos compreendido o significado de La ilaha illallah e de termos compreendido que La ilaha illallah tem condições e que estas condições foram extraídas do livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunna do profeta sallallahu alayhi wa sallam, então vamos iniciar hoje a explicação dessas condições. Então aqui o Sheikh menciona a palavra do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, dizendo: o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz disse: quanto às condições de La ilaha illallah são: a primeira, a sabedoria, o conhecimento que se opõe à ignorância. Então aqui temos a palavra do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, que vai ser explicada imediatamente pelo Sheikh Abdul Razak al-Badr. O Sheikh começa por nos mencionar a primeira das condições, que é al-ilm, que é a sabedoria, o conhecimento que se opõe à ignorância. Então temos o conhecimento, a sabedoria e o seu oposto, que é a ignorância. O Sheikh Abdul Razak diz no seu comentário desta primeira condição, diz que o sentido da sabedoria aqui, o sentido da sabedoria que é procurado, é o conhecimento do sentido de La ilaha illallah. O que é procurado, neste termo, a sabedoria, al-ilm, é o facto que a pessoa tenha o conhecimento sobre o verdadeiro e o real e o correto sentido de La ilaha illallah, como vimos em aulas anteriores. E o Sheikh diz que é o conhecimento
que aqui o sentido da sabedoria é o conhecimento do sentido de La ilaha illallah através da negação e da afirmação. Através da negação e da afirmação. O Sheikh está a apontar aqui para uma coisa que já foi dita também nas aulas anteriores, que são os pilares de La ilaha illallah. Dissemos que La ilaha illallah se apoia sobre dois pilares, a negação e a afirmação. E o Sheikh diz que o sentido do conhecimento aqui também é o facto de que a pessoa conheça e que saiba o que contém este testemunho de fé, La ilaha illallah, o que ele contém como unicidade, como monoteísmo puro, que é o facto de unificar Allah subhanahu wa ta'ala através da adoração e de lhe dirigir a religião exclusivamente. De lhe dirigir todos os actos de adoração de maneira exclusiva. Mas também é o facto de descrer, o facto de descrer e de renegar tudo o que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, como vimos anteriormente e como foi mencionado nos versículos que lemos e que nos demonstram o real sentido de La ilaha illallah. Como, por exemplo, e o Sheikh aqui menciona mais uma vez, certos versículos já foram mencionados, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-A'raf, no versículo número 59, consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: adorai a Allah, pois não tereis outra divindade além dele. E também a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat An-Nisa, versículo número 36, consoante o sentido, Allah subhanahu wa ta'ala diz: adorai a Allah e não lhe atribuais parceiros. E também na Surat Al-Bayyina, versículo número 5, consoante o sentido, Allah Azza wa Jal diz: e só lhes foi ordenado que adorassem a Allah de um culto sincero, de um culto exclusivo. Então temos aqui nestes três versículos a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala de o adorarmos a Ele unicamente, pois Ele é a única divindade. Ele é a única real divindade. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, visto que é a única divindade real, nos dá a ordem de o adorarmos a Ele unicamente e de não adorarmos as outras divindades que não existem, mas são apenas ou estátuas, ou desenhos, ou imagens, ou às vezes até sentimentos que as pessoas têm, uma coisa que não é palpável, que não se vê. Então devemos adorar unicamente Allah subhanahu wa ta'ala e não temos direito de dirigir qualquer que seja a adoração para outro além dele. E temos aqui 3 versículos, de entre muitos outros no Alcorão, que nos demonstram a proibição de adorar outros além de Allah e que nos obriga, que nos dá ordem de adorar a Ele unicamente. E isto é a base do Islão, pois Allah subhanahu wa ta'ala enviou todos os profetas com a mesma mensagem, que é
adorem Allah e afastem-se de tudo o que é adorado além de Allah. Esta é a mensagem de todos os profetas. Todos os profetas vieram com a ordem de unificarmos Allah subhanahu wa ta'ala na adoração e de nos afastarmos de tudo aquilo que é adorado além dele. Depois o Sheikh diz, quanto à palavra do Sheikh Ibn Baz, que cito, que menciono, que se opõe à ignorância. O Sheikh disse, o conhecimento, a sabedoria, mencionando a primeira condição de La ilaha illallah, e o Sheikh explicou agora o sentido de a sabedoria, o conhecimento. A segunda parte desta frase, que é que se opõe à ignorância, a sabedoria que se opõe à ignorância, o Sheikh agora vai mencionar, vai explicar esta parte que é que se opõe à ignorância. O oposto da sabedoria que é a ignorância. O Sheikh Abd al-Razak diz, quer dizer, um conhecimento e uma compreensão correta desta frase, La ilaha illallah, de forma a afastar a pessoa do caminho da ignorância e dos ignorantes. Pois aquele que pronuncia esta frase sem conhecer o seu significado, sem conhecer o que ela engloba, o que ela contém como sentido, então tal palavra, tal frase, não lhe será de algum benefício. E isto é um assunto que mencionámos várias vezes e que repetimos e que continuaremos a repetir, porque o assunto é a questão mais importante para cada um de nós. Então, como já mencionámos várias vezes, o facto de pronunciar esta palavra sem conhecer o seu significado, sem conhecer o que ela contém como significado, o que ela contém como condições, como pilares, então esta palavra, este testemunho, não será benéfico para aquele que o diz sem conhecimento, que o diz com ignorância. E aqui o Sheikh menciona a evidência desta condição, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Muhammad, versículo número 19. Aqui o Sheikh vai mencionar a evidência, a prova que o conhecimento, a sabedoria, al-ilm, é uma condição de La ilaha illallah. E aqui vamos começar a ver que estas condições foram realmente extraídas do livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunna do profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. A primeira prova, a primeira evidência está na Surat Muhammad, versículo número 19. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, fica sabendo que não existe realmente nenhuma divindade além de Allah e implora o perdão dos teus pecados, assim como aqueles dos crentes e das crentes. Allah subhanahu wa ta'ala diz, fica sabendo que não existe realmente nenhuma divindade além de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz, fica sabendo. I'lam. Fica sabendo. Vemos aqui que o conhecimento, a sabedoria, é uma condição. Fica sabendo que não existe realmente nenhuma divindade além de Allah.
e depois Allah subhanahu wa ta'ala dá a ordem de implorarmos o seu perdão. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala é um versículo que onde Allah subhanahu wa ta'ala dá uma ordem ao profeta sallallahu alaihi wasallam, mas que é uma ordem para toda a sua comunidade, de maneira geral. Depois o Sheikh diz que no seu comentário deste versículo, o Sheikh Abd al-Razak diz no comentário deste versículo que Allah subhanahu wa ta'ala começou o versículo pela sabedoria, o conhecimento, pois ele, o conhecimento, a sabedoria, é a base de tudo. É a base de tudo. E o Sheikh não mencionou, mas eu achei uma boa coisa de mencionar uma palavra que é mencionada geralmente pelos sábios nesta questão, neste assunto, que é a palavra de Al-Imam al-Bukhari. E esta palavra do Al-Imam al-Bukhari ele mencionou num dos capítulos do seu livro autêntico, no Sahih al-Bukhari. O Sahih al-Bukhari, o livro autêntico do Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, é constituído de vários capítulos. E um dos primeiros capítulos que o Imam mencionou no seu livro autêntico, chamou esse capítulo Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. E depois de ter mencionado este título, neste capítulo, a sabedoria antes da palavra e do acto. Chamou a este título, deu como título, capítulo, a sabedoria antes da palavra e do acto, ou antes das palavras e dos actos. E o Imam al-Bukhari, depois de ter mencionado, de ter escrito este capítulo, mencionou, depois deste título, como evidência, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala que mencionamos agora. Este versículo que foi mencionado agora, que é fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Que é o versículo que mencionamos agora. Fica sabendo que não existe realmente nenhuma divindade além de Allah e implora o perdão dos teus pecados. O Imam al-Bukhari, com a sua grande sabedoria, mencionou no seu livro autêntico um capítulo que deu aquele que deu e deu a este capítulo este título. O capítulo, a sabedoria antes do acto, antes da palavra e do acto. E vemos que aqui Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, começou pela sabedoria, pelo conhecimento, começou por dar ordem de procurarmos o conhecimento, de aprendermos, antes de nos dar ordem de pronunciar ou de agir. Antes de falarmos e de agirmos. Quer dizer que a base, a primeira ordem é de aprender. É o facto de nos cultivarmos. Porque, como disse em aulas anteriores, a pessoa para poder falar ou para cometer um acto, para agir, tem de
ter conhecimento. Pois se o fizer sem conhecimento, vai fazer as coisas de maneira errada. E isto é uma coisa que não necessita explicação. É uma coisa que todos conhecem. Qualquer coisa da vida que podemos, na vida mundana que fazemos, temos de aprender primeiro. Então, a vida futura é prioritária na procura do conhecimento e no facto que a pessoa se cultive, que procura ciência benéfica. Temos de conhecer antes de falarmos e antes de agirmos. E também podemos mencionar, e tudo o que estou a dizer agora não é a palavra do Sheikh, estou a dizer eu, podemos mencionar o primeiro versículo que foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, que é Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. A primeira ordem que foi dada ao profeta sallallahu alayhi wa sallam é de ler. Foi de ler. Iqra, lê. E é sem dúvida que a leitura é uma das bases da procura do conhecimento, da aprendizagem. A pessoa quando aprende, ou aprende ouvindo, ou lendo. Então, vemos aqui a importância, mais uma vez, do conhecimento. E como lembro e que tento mencionar e sublinhar e apontar para este ponto tão importante que é a procura do conhecimento, a pesquisa da sabedoria, da ciência benéfica. Cada um de nós tem de fazer esforços nesta questão, que é o facto de aprender a sua religião, e de fazer esforços nesta pesquisa da sabedoria. Depois o Sheikh, voltamos já à leitura e à tradução do que o Sheikh disse na sua explicação. O Sheikh Abdul Razak mencionou outra evidência de que a sabedoria, de que o conhecimento é uma condição de La ilaha illallah, que é uma condição do testemunho de fé. Mencionámos a primeira, e agora vamos mencionar a segunda evidência. A segunda evidência é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Az-Zukhruf, versículo número 86, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Consoante o versículo, o sentido do versículo é excepto aqueles que testemunharam da verdade em conhecimento de causa. Exceto aqueles que testemunharam da verdade em conhecimento de causa. O Sheikh diz que os sábios do Tafsir disseram que o sentido de Illa man shahida bil haqq, exceto aqueles que testemunharam da verdade, o sentido deste versículo é que testemunharam da verdade que é La ilaha illallah. Al-Haqq, a verdade, neste versículo é La ilaha illallah. É o testemunho, é a primeira parte do testemunho de fé. La ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, em conhecimento de causa, o sentido do versículo, os sábios do Tafsir disseram que quer dizer que conhecem, que têm conhecimento do sentido daquilo que testemunharam. Que tenham conhecimento desta coisa que testemunharam, que é La ilaha illallah. Quer dizer que conhecem o sentido
deste testemunho. Testemunharam da verdade, que é la ilaha illallah, e que, ao mesmo tempo, conhecem o sentido deste versículo. Eu repito o versículo mais uma vez. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, exceto aqueles que testemunharam da verdade em conhecimento de causa. Esta explicação foi mencionada por os sábios do tafsir, entre eles no tafsir de At-Tabari e também no tafsir de Al-Baghawi. E para terminar, o Sheikh mencionou uma evidência desta condição presente na sunnah autêntica do profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Então, o Sheikh mencionou duas evidências tiradas do Al-Qur'an e uma evidência tirada de Al-Hadith. Um hadith do profeta sallallahu alayhi wa sallam que foi relatado pelo imam Muslim e que foi narrada por Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, que o profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam disse: Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam disse que aquele que morre sabendo que não existe nenhuma divindade que merece ou que mereça ser adorada além de Allah, entrará no paraíso. Aquele que morre sabendo que não existe nenhuma divindade que mereça ser adorada além de Allah, entrará no paraíso. E como vemos aqui, o profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionou a sabedoria, aquele que morre sabendo. E o Sheikh diz na sua explicação deste hadith, no seu comentário, então tiramos deste hadith, desta narração, que para que o seu testemunho seja aceite, que seja benéfico, tem de ser acompanhado da sabedoria, tem de ser acompanhado do conhecimento do sentido de la ilaha illallah. E então tiramos deste hadith que o conhecimento, a sabedoria, é uma condição de la ilaha illallah. E ficamos por aqui. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.